E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do TGI. E como vocês podem perceber, hoje eu estou aqui sozinho. E por que eu estou sozinho aqui hoje? Bom, eu estou sozinho porque a Ju não fez a parte dela e ela não assistiu a série The Man in High Castle da Amazon Prime. Bom, e o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Isso está totalmente entrelaçado com o vídeo de hoje, porque hoje vai falar 5 motivos para você e para a Ju assistir O Homem no Castelo Alto. Bom, como eu já falei, O Homem no Castelo Alto é uma série da Amazon Prime que a última temporada foi lançada agora em 2019. Ela tem 4 temporadas e acabou. Não tem mais, não vai ter mais nenhuma temporada. Então, se você é aquela pessoa que só gosta de assistir série pós quando acaba, aí você já pode então começar a maratonar essa grande série, porque ela tem 4 temporadas, cada uma com 10 episódios de 1 hora cada. Então você já pode começar a assistir. Bom, mas sobre o que se trata essa série? O Homem no Castelo Alto, ela conta a história de um mundo fictício onde considera se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Então, cria-se um mundo onde mostra como seria o mundo e como seria a sociedade se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial e tivessem sob controle, como seria a sociedade, como seria a cultura desses países. E a história ela é voltada principalmente em 2 eixos. O eixo que mostra a resistência nos Estados Unidos, que são grupos de resistências que tentam se livrar dessa cultura nazista, que ainda acreditam que é possível isso. E também um grupo político, que daí vai estar um pouco relacionado à história, meio que uma guerra fria entre o Japão e a Alemanha. Porque os dois países, eles acabam ficando meio que numa guerra fria, sem saber o que pode acontecer com o outro país, porque um fica com medo do outro, que o outro possa jogar uma bomba, fazer alguma coisa política e de guerra para poder tomar o mundo todo. Então, a gente tem esses 2 eixos na história, o tanto o da resistência, que se passa principalmente nos Estados Unidos, como a parte da Guerra Fria, que se passa também, se tudo se passa nos Estados Unidos, por se tratar de uma série americana, mas que existem então esses 2 lados. Bom, a série ela é baseada num livro com o mesmo nome, do autor do Philip K. Dick, que é sobre. E que é o mesmo autor que também escreveu sobre Blade Runner, que é o baseado nos filmes. Esse autor ele é bem conhecido por fazer esses mundos fictícios, por ter essa imaginação bem abrangente. E pelo que o pessoal estava lendo na internet, existe uma bastante. A série, quem gosta de comparar filme com livro, livro com série, essas coisas, o pessoal estava comentando que o livro e a série estavam bem adaptados. Existem alguns pontos de diferença, como existe em qualquer outra adaptação, mas que estava bem coerente as coisas que tinham. Bom, e tá aí o primeiro ponto para quem quer o porquê você deve assistir essa série. Essa série se trata totalmente de um mundo fictício, então pessoas que gostam de imaginar coisas, imaginar como seriam, vão gostar muito dessa série. Eu aposto que todo mundo um dia já se parou para pensar, e se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? Bom, tá aí uma série para você ter um gostinho e tentar imaginar como seria esse mundo. E como que aconteceria, como seria a resistência que possivelmente teria, como seria a sociedade, será que questões econômicas, países como, por exemplo, mais longe da Alemanha, tipo os próprios Estados Unidos, será que eles iam ser um país tão desenvolvidos como são atualmente? São pontos a se pensar. E que, assim, a série permite você ir pensando e deixa a sua mente voar. Então, esse é um ponto que vale muito a pena você pensar e é um ponto muito positivo. Bom, outro ponto que vale, segundo ponto do porquê você tem que assistir essa série, é a questão do visual. A série, a questão fotografia, filmagem, roupa, paleta de cores é sensacional. É uma das melhores séries que eu já vi para fotografia e para roupa, para todos os outros designs. Tanto é que em 2016 a série ganhou 2 Emmys nessa categoria, de melhor design de abertura e de melhor direção de fotografia. Ah, mas por que você fala que é tão bom? Bom, essa série é sensacional em questão de efeitos visuais, porque as cores que eles escolheram mostra como se fosse algo antigo, porque a série ela se passa mais ou menos logo após a Segunda Guerra Mundial, então é 1942, 46, desculpa, 46, 47.
Mas, e assim, e além disso, questões de vestimentas, essa parte é sensacional. Tipo, roupas, o pessoal é tudo fardado com roupas antigas, as mulheres usam aqueles vestidos longos que são bem antigos da época. E tem também as questões da composição das músicas, que são muito boas. Então, só pelo visual já vale a pena você assistir. Bom, outra coisa, outro ponto positivo, são a mistura de gêneros. A gente às vezes está acostumado muitas vezes a uma série assim, ter dois, três gêneros. Por exemplo, ser um romance e comédia romântica. Ou ser, por exemplo, uma série de aventura com romance. Uma vantagem do O Homem no Castelo Alto é que ela mistura diversos gêneros. Tipo, em uma temporada, por exemplo, vocês têm gênero de política, de aqueles escândalos políticos, como que lembra muito House of Cards. Temos também questões de adrenalina, ação, com às vezes parte de guerras, de tiros, de perseguição. Temos suspenses, porque existem vários segredos ao longo das séries, principalmente na parte da resistência, que a resistência ela tem que encontrar provas ou artefatos para conseguir continuar sua resistência. Temos romance também entre os próprios personagens, que é uma parte assim sensacional. Temos drama também, algumas partes que assim a gente fica emocionado, a gente fica emotivo pelos personagens. Assim, acho que o único tema que a gente não tem é comédia, por se tratar uma série mais séria, assim, maior de 18, assim, ela não é uma série não tem ar cômico. Mas as questões dos outros gêneros, ela atinge com perfeição a maioria deles, principalmente suspense e a carga dramática que ele tem. Bom, outra questão que é sensacional, o porquê você tem que assistir, que agora vai ser o nosso quarto tema, o nosso quarto motivo, é em relação aos personagens. Às vezes, o início da série você não tem um apego tanto pelos personagens, porque você sente que eles são muito frios. Não é uma coisa assim tão calorosa, não é uma coisa uma coisa mais fria. Mas por que isso? Porque existe um motivo por assim, ter que levar em consideração que está se passando quase num pós-guerra, onde se passa nos Estados Unidos, que teoricamente que lutou contra a Alemanha e acabou sendo dominado, então os personagens que estão lá são contra a resistência, ou não queriam estar sobre aquele domínio, então se passa um pouco desse ar um pouco mais frio. Mas a questão dos personagens, das relações entre eles, é sensacional. Assim, o jeito que eles vão se envolvendo e as histórias deles vão se conectando é uma coisa de louco, assim. O roteiro ele foi feito de uma forma que, assim, você tem algumas histórias paralelas que começam, mas que ao longo das temporadas elas vão se juntando e vão entrelaçando todas juntas. Então, por exemplo, um personagem que uma hora não tinha nada a ver, que, por exemplo, era do Império Japonês, ele não tem. O personagem, no final ele vai estar. No início ele não estava relacionado nada a ver com o Império Alemão, um outro personagem do Império Alemão, mas no final ambos acabam estando todos interligados. E um ponto de destaque das relações dos personagens são os vilões. Tanto o Oberfrankenfurter com Don Smith, como o Inspetor Kaido, que é o do Império Japonês, eles são vilões assim sensacionais, que é aqueles vilões que você tem relações de amor e ódio ao mesmo tempo. Tem algumas situações que você sente o humano nele, que você sente dó do que as coisas que estão acontecendo com ele. Você não queria que aquilo tivesse acontecendo, você torce para algumas situações por ele. Mas daí ao mesmo tempo, tem outra cena que você lê, puta, ele é vilão. Daí você fica naquele meio termo, mas assim, é sensacional. E principalmente os papéis que eles fazem dos atores são uma maravilha. Bom, e para fechar, o quinto motivo do porquê você tem que assistir essa série é assim, acho que eu já comentei um pouco, é na parte do roteiro. O roteiro que é assim, é sensacional. É um dos melhores roteiros que eu já assisti de uma série, porque ao longo da série você vai tendo vários plot twists, várias coisas acontecendo que vão te surpreendendo. Assim, coisas que você, Jesus, não esperava isso. E são coisas, às vezes a gente está acostumado em série ter esses plot twists, mas no final
Mas assim, tá acabando o último 2 episódios, vai lá e pum, taca um plot twist pra poder puxar pra próxima temporada. Já no Homem do Castelo Alto, isso não acontece. Quer dizer, acontece no final de cada temporada, só que você tem também esses plot twists no meio da temporada. Então, por exemplo, uma pessoa que você jurava que estava lá para ajudar a resistência, no meio da temporada você percebe que ela não está lá para ajudar. E na verdade ela trabalha, ela é um espião dentro da resistência que trabalha para a Alemanha. Então, assim, você fica muito perdido, assim, são coisas surpreendentes e que vão te alimentando fazer continuar assistindo a temporada. Não algo que acontece assim no final, sempre o roteiro acaba sempre te surpreendendo e te deixando mais e mais animado com o que acontece. Bom, então são esses motivos do porquê você deve assistir o Amazon Prime. Assistir a Amazon Prime é muito bom. O streaming da Amazon é sensacional. Mas esses são os motivos para você ter que assistir O Homem no Castelo Alto e também que está disponível no Prime Videos. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de compartilhar, curtir e comentar. E também deixa aqui outras séries que vocês querem que a gente faça um review sobre o porquê você tem que assistir. A gente já fez também do Atypical, que está aqui no card. Também já fizemos de outras, então aproveitem para dar uma maratonada aqui nos vídeos do TGI. E lembre-se então de se inscrever e compartilhar para nos ajudar. E também clica no sininho para poder mandar pro pessoal. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.